Segundo livro de Samuel, capítulo 17, de 1 a 23. Peço aos irmãos com atenção, que é própria a leitura da palavra. Lembra que quando nós ouvimos atentamente, nós prestamos um culto a Deus. Então que ouçamos a leitura, porque Deus nos fala quando sua palavra é lida. Ele está falando conosco, ok? Então vamos com atenção acompanhar a leitura destes versos do capítulo 17, de 1 a 23. Ou dos versículos de 1 a 23 do capítulo 17. Diz assim o texto, irmãos. Disse ainda Aitofel a Absalão: deixa-me escolher 12.000 homens, e me disporei, e perseguirei Davi esta noite. Assaltá-lo-ei, enquanto está cansado e frouxo de mãos. Espantá-lo-ei, fugirá todo o povo que está com ele. Então matarei apenas o rei. Farei voltar a ti todo o povo, pois a volta de todos depende daquele a quem procuras matar. Assim todo o povo estará em paz. O parecer agradou a Absalão e a todos os anciãos de Israel. Disse, porém, a Absalão: chamai agora a Uzai, o arquita, e ouçamos também o que ele dirá. Tendo Uzai chegado a Absalão, este lhe falou, dizendo: desta maneira falou Aitofel: faremos segundo a sua palavra? Se não, fala tu. Então disse Uzai a Absalão: o conselho que deu Aitofel desta vez não é bom. Continuou Uzai: bem conheces teu pai e seus homens, e sabes que são valentes, e estão enfurecidos como a ursa do campo roubada dos seus cachorros. Também teu pai é homem de guerra, e não passará a noite com o povo. Eis que agora estará à espreita em alguma cova, ou em algum outro lugar, qualquer outro lugar, e será que caindo no primeiro ataque alguns dos teus, cada um que o ouvir dirá: houve derrota no povo que segue a Absalão. Então até o homem valente, cujo coração é como o de leões, sem dúvida desmaiará, porque todo Israel sabe que teu pai é herói, e que homens valentes são os que estão com ele. Eu, porém, aconselho que a toda pressa se reúna a ti todo Israel, desde Dan até Berseba, em multidão como a areia do mar, e que tu, em pessoa, vás no meio deles. Então iremos a ele em qualquer lugar em que se achar, e facilmente cairemos sobre ele, como o orvalho cai sobre a terra. Ele não ficará, e nenhum dos homens com ele estão, nenhum só. Se ele se retirar para alguma cidade, todo Israel levará cordas àquela cidade, e arrastá-la-emos até ao ribeiro, até que lá não se ache nenhuma só pedrinha. Então disseram a Absalão e todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Uzai, o arquita, do que o de Aitofel. Pois ordenara o Senhor que fosse dissipado o bom conselho de Aitofel, para que o mal sobreviesse contra Absalão. Disse Uzai a Zadok e a Abiatar, sacerdotes: assim aconselhou Aitofel a Absalão e aos anciãos de Israel, porém assim aconselhei eu. Agora, pois, mandai avisar depressa Davi, dizendo: não passes esta noite nos vales do deserto, mas passa sem demora ao outro lado, para que não seja destruído o rei e todo o povo que com ele está. Estavam Jonatas e Aimaas junto a Enrogel, e uma criada lhes dava aviso, e eles iam e diziam ao rei Davi, porque não podiam ser vistos entrar na cidade. Viu-os, porém, o moço e avisou a Absalão. Porém, ambos partiram logo, apressadamente, e entraram em casa de um homem em Baurim, que tinha um poço no seu pátio, ao qual desceram. A mulher desse homem tomou uma coberta e estendeu sobre a boca do poço, e espalhou grãos pilhados de cereais sobre ela. Assim nada se soube. Chegando, pois, os servos de Absalão à mulher, àquela casa, disseram: onde estão Aimaas e Jonatas? Respondeu-lhes a mulher: já passaram o val das águas. Havendo-os procurado, sem os achar, voltaram para Jerusalém. Mal se retiraram, saíram logo os dois do poço, e foram dar aviso a Davi, e lhe disseram: levantai-vos e passai depressa as águas, porque assim aconselhou Aitofel contra vós outros.
Então Davi e todo o povo que com ele estava se levantaram e passaram o Jordão. Quando amanheceu, já nenhum só havia que não tivesse passado o Jordão. Vendo, pois, Aitofel, que não fora seguido o seu conselho, albardou o jumento, dispôs-se e foi para casa e para a sua cidade, pôs em ordem os seus negócios e se enforcou. Morreu e foi sepultado na sepultura do seu pai. Vamos orar? Ó Deus santo e bendito, nós te pedimos que o Senhor nos fale, ó Deus, através de sua palavra lida, e que ela seja explicada com fidelidade e ouvida com atenção do coração, ó Deus. E que Cristo seja glorificado, ó Deus. E que ele não seja rejeitado. Porque os que rejeitam o senhorio de Cristo serão destruídos por ti. Abençoa-nos, ó Pai, a nos humilharmos debaixo da soberania amável do Salvador Jesus Cristo. Assim nós oramos, confiados em ti, no teu Santo Espírito, que nos auxilia. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na Bíblia, há muitos exemplos a serem seguidos. Nós temos, por exemplo, o exemplo da integridade de Noé. Eis um bom exemplo. Noé era um homem íntegro e nós devemos, pela graça, imitá-lo. Nós temos a paciência de Jó. Nós temos a fé de Abraão. Nós temos o companheirismo de Ruth. Nós temos, acima de tudo, o exemplo do nosso próprio Senhor Jesus Cristo, homem perfeito, o nosso padrão exato, o nosso maior padrão. Há muitos exemplos a serem seguidos na Bíblia, mas em contrapartida, há exemplos a não serem seguidos. Por exemplo, Saul não deve ser seguido. Aquele rei orgulhoso que desobedecia a Deus e que caiu em juízo, esse não é para ser seguido. Também Acabe, um dos reis de Israel, também não se deve seguir. Jezabel, aquela esposa terrível, pagã de Acabe, outra que não deve ser seguido, um exemplo. E talvez, dos personagens bíblicos que não se deva seguir o exemplo, Judas, o Iscariotes, seja o maior deles. O dissimulado, o traidor, o ladrão. Irmãos, em 2 Samuel 17, a história se centra em Aitofel. Este que era o conselheiro de Davi, depois tendo traído Davi, passou a dar apoio a Absalão, mas tendo o seu conselho dissipado pelo próprio Deus poderoso, foi e se enforcou. Aitofel é o Judas do Antigo Testamento. Veja como se parecem. Ambos traem o ungido de Deus. Aitofel trai Davi. Judas trai o filho maior de Davi, Jesus Cristo. E ambos terminam de maneira trágica. Ambos se suicidam, se enforcam. Não é impressionante a comparação? Aitofel é o Judas do Antigo Testamento. Irmãos, as razões de Aitofel trair Davi já foram ditas aqui em sermões anteriores. Lembram-se que há uma perspectiva de que Aitofel era avô de Betseba, com quem Davi adulterou. E parece que Aitofel nunca perdoou Davi, embora Davi houvera se arrependido diante de Deus, Aitofel nunca o perdoou por isso. E quando Absalão se levantou, Daniel, e Mateus querido, e Renata, e Luci, e querida Laila e Kátia, Aitofel viu nessa rebelião de Absalão a oportunidade de dar o troco em Davi, e se revoltou. Então talvez fosse este o motivo. Ele nunca havia perdoado a Davi o que ele fizera com a família de sua neta. Meus irmãos, Aitofel, tendo se rebelado, deixou de mostrar a fidelidade que ele deveria mostrar ao ungido de Deus. Davi era um pecador, sim, mas era o rei escolhido de Deus. E Aitofel deveria ser fiel a ele, e não àquele rebelde e insolente Absalão que havia tomado o trono à força. Mas Aitofel não faz isso, ele não é fiel a Davi. Ele deixa Davi e passa a dar apoio
a Aitofel. E daí, então, ele recebe este fim terrível da parte de Deus. Ele é um aviso para nós, como nós veremos aqui, irmãos, de que assim como Judas, o juízo terrível virá sobre todos aqueles que se opõem ao governo de Deus por meio de Jesus. Essa história, irmãos, essa história tem como ponto central nos avisar de uma coisa aqui hoje. Todos aqueles que se levantarem contra o governo de Cristo em suas vidas serão destruídos. Isso aconteceu com Aitofel, isso aconteceu com Judas. Há um princípio aqui. E ele é nos ensinado também hoje. Vamos ver como o texto se apresenta e como essa verdade é trabalhada. Nós vamos ver, em torno dessa verdade, outras verdades também importantes. Vamos lá? Vocês lembram-se que Davi está fugindo de Absalão, ok? Lembram-se que também Davi enviou Uzai, companheiro dele, para servir a Absalão e ali servindo a Absalão, servir a Davi como espia, como um espião. Então Uzai queria, o arquita, um dos conselheiros de Davi, quando Davi teve que fugir de Jerusalém, Uzai queria ir com ele. Aí Davi diz, não, volta lá. Volta para lá que você me servirá de espião. Você vai prejudicar os conselhos de Aitofel junto a Absalão. E assim você me ajudará. E Uzai atendeu a Davi e se apresenta a Absalão, como nós vimos no último domingo, como alguém que vem para ajudar. Ok? Como alguém que vem, nas linguagens de Uzai, servir o rei, o ungido de Deus. E nessa linguagem ambígua, Uzai provavelmente está falando de Davi e não de Absalão. Absalão entendeu que ele era o rei, mas Uzai falava do verdadeiro rei, do ungido de Deus, que era Davi. E agora Uzai está na corte. E o texto agora começa, o capítulo 17, mostrando o conselheiro, outro conselheiro, que é Aitofel, que havia traído Davi. E esse conselheiro era um dos mais sábios, se não o mais sábio, da corte real. Então veja como começa o texto. Versículo de número 1. Disse ainda Aitofel a Absalão, deixe-me escolher 12.000 homens, e me disporei e perseguirei Davi esta noite. Assaltá-lo-ei enquanto está cansado e frouxo de mãos. Espantá-lo-ei, fugirá todo o povo que está com ele. Então matarei apenas o rei. Farei voltar a ti todo o povo, pois a volta de todos depende daquele a quem procuras matar. Assim todo o povo estará em paz. O parecer de Aitofel agradou Absalão e todos os anciãos de Israel. Irmãos, então, lembra-se que na última vez, no final do versículo 16, capítulo 16, como nós vimos no domingo passado, Aitofel tinha aconselhado a Absalão a deitar-se com as concubinas de seu pai, lembra? Aí ele deitou com as mulheres de Davi, as concubinas, né, numa tenda que ele armou no alto do terraço, para todo Israel ver que não havia volta mais. Ou seja, não havia mais possibilidade de um acerto entre Absalão e seu pai. Absalão estava tomando o reino de Davi. Isso simbolicamente através de Absalão tomar as mulheres de Davi para ele, como um rei faz com um rei conquistado. Então tudo que é do rei passado, agora é meu. Então não há mais perspectiva de volta, de retorno, de reconciliação entre Absalão e Davi. E agora Aitofel dá outro conselho. E qual é o conselho de Aitofel? Ele diz assim, deixe-me escolher entre o exército aqui 12.000 homens, bons, guerreiros, para que nós saiamos daqui atrás de Davi e o peguemos num número maior do que ele está, e o peguemos de surpresa, e assim ele morrerá. Nós vamos fazer um ataque estratégico, nós vamos para matar a ele apenas. Então aqui, meus irmãos, Aitofel mostra capacidade, estratégia militar. Ele se vale de duas coisas muito importantes na esfera militar, de combate. Um ataque massivo, um grupo maior contra um menor, tanto que quando Davi sai de Jerusalém, no capítulo 15 de 2 Samuel, ele sai com 600 homens. A proposta de Aitofel é ir com 12.000. Então é um ataque massivo, não tem como 600 homens, a princípio, humanamente falando. Não tem como 600 homens resistir a 12.000 homens. E tem outro ponto aqui, Vitor. A ideia de não só um ataque massivo, mas em segundo lugar um ataque surpresa. Nós iremos à noite, pegá-lo-emos de surpresa, sem ele esperar. Ele deve estar cansado de andar, abatido emocionalmente. Ele não terá a ideia de mãos frouxas essa, né? Aqui diz o texto, olha só. Assaltá-lo-ei, versículo 2. Assaltá-lo-ei enquanto está cansado e frouxo de mãos.
Ou seja, despreparado, abatido. E então ele será destruído. E aí vem uma outra estratégia. O nosso ataque será cirúrgico. Nós vamos matar Davi apenas. E por que isso é importante? Por que o conselho de Ahitofel ele percebe bem? Porque se outros soldados morressem, esses soldados poderiam ter parentes em Jerusalém. E aí pessoas de Jerusalém poderiam comprar a guerra contra Absalão porque mataram parentes e amigos. Mas matando só Davi, aí ele se entende lá com Absalão. É o filho contra o pai, ele se entende, a família deles lá. Tanto, o bom é que minha família foi poupada, o meu filho voltou em paz. Então o ataque era cirúrgico, o ataque era específico. O conselho de Ahitofel era um bom conselho militar. Tanto que depois Deus vai dizer, por meio do autor do livro, esse era um bom conselho. Ele ia vencer Davi com esse conselho. Tanto que a princípio o conselho agradou tanto a Absalão como os sábios de Jerusalém, os anciãos de Jerusalém. Tanto diz aí no versículo 4, o parecer agradou a Absalão e a todos os anciãos de Israel. O único problema que nós veremos, aos olhos dos homens, o conselho é maravilhoso. A estratégia é perfeita. O único problema é que Ahitofel está se levantando, e Absalão também, mas o conselho talvez está levantando contra um ungido de Deus. Esse é o único problema, e o maior deles é que eles estão indo contra alguém que Deus prometeu guardar. Esse é o problema. Como nós veremos, Deus guardará Davi. Mas o conselho, humanamente falando, estrategicamente, é perfeito. Mas agora acontece uma surpresa. Quando parecia que Absalão ia colocar o conselho de Ahitofel já em prática, porque havia aprovado, Absalão decide ouvir Uzai, que era o enviado de Davi para servir como espião. Olha só o texto. Versículo de número 5. Disse, porém, Absalão, chamai agora Uzai, o arquita, e ouçamos também o que ele dirá. Olha só, irmãos, agora algo inusitado acontece. Imagina Ahitofel, que era o grande conselheiro. Ele dá um conselho, os anciãos de Israel aprovam. Absalão aprova, olha, pronto, Davi está acabado, está destruído. Mas algo em Absalão faz, talvez temendo o seu pai, como nós veremos que Uzai vai dizer, seu pai é valente, ele sabe guerrear, ele é um estrategista. Talvez temendo isso, obviamente pela providência divina que está dirigindo tudo isso, Absalão diz, vamos ouvir também outro sábio? É bom ouvir mais conselhos. Traga Uzai, o arquita. Vamos ver o que ele diz. E aí o versículo 6 diz assim, tendo Uzai chegado a Absalão, este lhe falou dizendo, desta maneira falou Ahitofel. Isso aqui, a providência divina, como Deus está ajudando Davi aqui, é maravilhoso. Por quê, Marcelo e João querido? Porque na providência, Uzai tem o benefício de ouvir antes de dar o conselho a estratégia de Ahitofel. Absalão poderia chegar e dizer assim, olha, Ahitofel aconselhou um negócio aqui para mim, mas eu não vou te dizer o que é não. O que você diz? Fala você, o que você acha? Mas, pela providência divina, Absalão contou sobre o conselho de Ahitofel a Uzai. E agora Uzai tem um conhecimento melhor do que está acontecendo. E pode depois, como nós veremos, avisar a Davi sobre o que Ahitofel e Absalão estavam tramando fazer. Então veja, meus irmãos, até nisso a providência está a favor de Davi. Como Deus governa as coisas, não? Como Deus faz com que os homens saibam de coisas e falem coisas que eles poderiam não saber nem falar. Mas para guardar o seu povo, e aqui no caso guardar a Davi, Deus trabalha nisso, né? Por meios misteriosos. E aí veja então, versículo de número 6 diz assim, desta maneira falou Ahitofel, faremos segundo a sua palavra? Pergunta Absalão. Se não faremos, fala tu. Ou seja, fala alguma outra estratégia, se acha que não convém que a gente siga de Ahitofel. E aí então, irmãos, vem o versículo 7, olha aí. Então disse Uzai a Absalão, o conselho que deu Ahitofel desta vez não é bom. É interessante aqui que Uzai começou não com uma crítica geral à sabedoria do grande Ahitofel, dizendo assim, Ahitofel não sabe nada, Ahitofel é tido como sábio, mas é superestimado, isso aí. Não, ele começou assim, as palavras aqui é como se fossem assim, Ahitofel é um grande pensador, é um grande sábio, é um excelente conselheiro, há de se reconhecer isso.
Mas desta vez, eu não sei se foi muito bom, não. Então ele não agride Aitofel. Uzai Deus está dando muita sabedoria a Uzai. Nós já vimos isso no capítulo passado, né? Como quando ele foi se apresentar a Absalão, como é que ele fez a linguagem lá para poder não entregar tudo e ao mesmo tempo procurar também não dizer alguma mentira, mas caminhar num contexto difícil. E agora ele faz igualmente. Ele diz, olha, não é que Aitofel seja alguém não sábio, ele é sábio. Mas me parece que desta vez ele não aconselhou muito bem, não. E aí veja como continua o texto. E continuou Uzai, bem conheces a teu pai, falando para Absalão, bem conheces a teu pai e seus homens, e sabes como são valentes e estão enfurecidos como ursa no campo roubada, e aí entenda aí, aqui na nossa tradução cachorros, né? A ideia de roubada de seus filhotes, tá? Roubada dos seus cachorros. Também teu pai é homem de guerra, e não passará a noite com o povo. Então, veja mais, olha o versículo 9. Eis que agora, continua Uzai e Absalão, estará ele à espreita, escondido em alguma cova, ou em qualquer outro lugar. E será que, caindo o primeiro ataque sobre alguns dos teus, cada um do povo dirá, olha, os homens de Absalão estão sendo derrotados. Houve derrota no povo que segue Absalão. Então a ideia de Uzai é colocar medo em Absalão. É dizer, ó, Aitofel disse isso, mas olha aqui, você conhece o seu pai, né? O seu pai é um guerreiro de tempo. O rei Davi, lembra como ele escondeu-se bem de Saul quando perseguia? Você conhece a história, Absalão? Como Saul caçou e como ele se escondeu e foi preservado. Davi é o estrategista. Davi não é um qualquer. Tanto que olha só o versículo 10. Então todo homem valente, cujo coração é como de leões, sem dúvida desmaiará, quando vê que Davi venceu um dos seus. Porque todo Israel sabe que teu pai é herói. E que homens valentes são os que estão com ele. Irmãos, Davi não era um rei de enfeite. Davi era um guerreiro. Davi venceu Golias com uma pedra. O gigante filisteu que ninguém ousava desafiar, com uma pedra, com uma capacidade, com fé em Deus, mas uma capacidade bélica militar. Ele venceu um gigante com uma pedra. Ele fugiu de Saul estrategicamente durante anos, com o exército de Israel ao seu encalço, e ele sobreviveu com inteligência, com estratégia militar. Posteriormente, quando ele assumiu o trono, ele venceu os filisteus, um povo que vez após vez estava importunando Israel, e agora Davi os coloca no lugar deles. Davi não é um rei qualquer. Ainda é interessante isso, ainda que o caso de Davi naquele momento não fosse de tanta força como Uzai apresenta ele, por quê? Porque Davi estava abatido. Ora, irmãos, como é que fica o estado emocional de alguém que tem o seu próprio filho ao seu encalço querendo matar? Não deve ser fácil, né? Você ter ânimo. O seu filho está querendo te matar? Talvez o quadro que Uzai apresenta não seja o de Davi real naquele momento. Mas Davi mostrou em outros momentos tudo aquilo que Uzai falou. Então isso traz medo a Absalão. Uzai conhecia Davi. E Uzai também conhecia Absalão. Absalão não era um guerreiro. Pelo contrário, Absalão era um covarde. Absalão matava as pessoas na mesa de jantar. Lembra o que ele fez com Aminon? O seu meu irmão, que estuprou Tamar, sua irmã? Ele convidou ele para um banquete e o matou na mesa de jantar. Ele não é um guerreiro, Absalão. Ele é um covarde. E Uzai sabe disso. Uzai sabe que é um homem que se importa com seus cabelos. Absalão, né? Tá importando. Ele não é guerreiro, né? Absalão tá importando com o cabelo dele. Já passamos por isso. Lembra que ele pesava o cabelo dele? Quando chegava o fim do ano, ele cortava o cabelo para pesar, mostrar o cabelo dele, o peso. É um homem vaidoso, não é um guerreiro. Uzai sabia disso. Uzai sabia que Absalão não tinha o cheiro da batalha. Ele não era um homem, de fato, um guerreiro. Então Uzai usou as palavras e colocou medo em Absalão. Ó, o teu pai sabe guerrear.
É como se ele dissesse assim, você não está acostumado a isso. Você está acostumado a essa vida aqui do palácio, dos cuidados com o cabelo. Talvez você não queira perder a sua cabeça que carrega esse cabelo aí, né? Então talvez você tenha que pensar melhor sobre o seu ataque. E num coração que vive temendo por fazer o que é errado, está sempre com medo. Irmão, deixa eu falar um negócio pra gente aqui, pra nós aqui. Uma vida de pecado é uma vida sempre de medo. Uma vida de pecado é uma vida sempre de medo. Uma vida de piedade, de humildade diante do Senhor, é uma vida de coragem. Sabe por quê? Porque eu farei o que tenho que fazer. E aconteça o que acontecer, eu estarei com o Senhor. Então eu tenho coragem de fazer o que tem que ser feito. Porque eu não tenho medo da morte. Porque ainda que eu morra, eu viverei eternamente, como Cristo me prometeu. Mas uma vida de pecado é uma vida de medo. Uma vida de pecado não tem essa segurança. Por isso nós sempre tememos quando estamos em pecado. Porque nós não sabemos o que irá acontecer conosco. Daí Absalão. Ele tem medo. E Uzai sabia disso. Vamos lá? Versículo de número 11. Vamos ver agora a alternativa que Uzai oferece. Olha o que ele diz. Vamos ver juntos? Versículo de número 11 a 13. Lemos juntos? Me ajudem, por favor, irmão. Vocês que leem tão bem bonito aí. Lemos? Eu, porém, aconselho... Então iremos a ele em qualquer lugar em que se achar, e facilmente cairemos sobre ele, como o orvalho cai sobre a terra. Ele não ficará, e nenhum dos homens que com ele estão, nenhum só. Se ele se retirar para alguma cidade, todo Israel levará cordas àquela cidade, e arrastá-la-emos até ao ribeiro, até que lá não se ache nenhuma só. Irmãos, eis a alternativa apresentada por Uzai. E essa alternativa tem como objetivo dar tempo a Davi para se reagrupar. Ou seja, Uzai vai dizer aqui, olha, eu aconselho que se reúna todo Israel a ti. Ou seja, isso leva tempo. Por mais pressa que se empenhe em fazer isso, vai levar tempo. Todo Israel, de Dan a Berseba, do norte ao sul. É muita gente. As pessoas vão andando, tem transporte. Elas vão andando, vai ter que esperar. Então Uzai, ele mede isso, ele dá esse conselho para dar tempo a Davi. Para ter tempo para avisar Davi, como nós veremos que ele enviou a criada, né, para avisar os companheiros de Davi fora da cidade, para avisarem Davi, ó, não faça isso, porque é assim que tem tramado contra você Aitofel. Então, o conselho de Uzai tinha como objetivo dar tempo a Davi. Mas esse conselho também tinha como objetivo falar a vaidade de Absalão. Nós já vimos que Absalão era alguém vaidoso, certo? E veja como o conselho apela para a vaidade dele. O conselho de Aitofel, no início do texto, do capítulo, diz assim, Aitofel diz assim, deixa eu escolher, Lucimar, minha irmã, deixa eu escolher 12 homens e eu irei com eles. Aitofel diz, deixa que eu escolho, eu encabeçarei uma campanha militar contra Davi e eu o ferirei. Aí Uzai diz assim, não, vai você, Absalão, o Senhor é que vai. E todo Israel junto do Senhor. Então, a ideia é apelar para a vaidade de Absalão. Porque uma coisa é Aitofel ir e ter os louros da vitória e ele voltar como quem destruiu o rei. Mas outra coisa sou eu, Absalão, ir. E não só 12 homens, mas todo o povo ao redor de mim. A minha glória, e não à noite, não no emboscadão, é saindo de dia, para todo mundo ver a minha glória. Então, o conselho de Aitofel, ou melhor, o conselho de Uzai, apela para o orgulho e a vaidade de Absalão. É por isso que Absalão, ele cai, ele morde a isca, porque o coração dele está cheio de orgulho. Então ele morde a isca. É interessante como corações orgulhosos são presas fáceis para homens maus, né? Para coisas ruins, para caminhos, para não conselhos sábios. Eu me lembro de, há muito tempo atrás em São Paulo, surgiu um serial killer que fez várias vítimas, né, entre mulheres.
E depois, estudando-se, né, o comportamento dele, e algumas vítimas sobreviveram ao ataque, diziam que ele se apresentava como um agente de agência de modelo e começava a flertar com essas moças, falando que eram muito bonitas, que era muito, não dava para entender como elas não tinham ainda se destacado, que podiam marcar com elas um momento de um ensaio fotográfico. E o rapaz era um rapaz, a descrição do rapaz, desse serial killer, era alguém que você batia o olho nele e via que ele não era aquilo. Como é que aquelas moças caíram naquela conversa? Sabe como? Um coração orgulhoso. Quando um coração é orgulhoso, ele acredita que a pessoa, que ela mesma é tudo isso. Não importa quem está falando. Eu sou tudo isso mesmo. É uma questão de pessoas que caem em golpe. Você viu as pessoas que caem uns golpes que você olha assim, gente, como é que a pessoa caiu num negócio deles? Como é que a pessoa acreditou que ela ia ganhar tanto dinheiro? Sabe por que elas caem? Porque ela cobiça no coração. O amor ao dinheiro cega. Então qualquer oportunidade elas não conseguem ver. Elas só pensam em ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro. É por isso que cai. Um coração cheio de pecado é um coração fácil, exposto à desgraça, à destruição. É disso que está falando o texto. Absalão mordeu a isca. Porque o coração dele estava cheio de orgulho. Vamos lá? Olha só o que diz o texto. Versículo de número 13, no final diz, se Davi se retirar, versículo 12, então iremos em qualquer lugar que se achar, facilmente cairemos sobre ele, como orvalho cai sobre a terra. Ele não ficará, e nenhum dos homens que com ele estão, nenhum só. Se ele se retirar de alguma cidade, todo Israel levará cordas àquela cidade, e arrastá-la-emos até o ribeiro, até que lá não se ache nenhuma só pedrinha. Ou seja, a ideia de todo Israel levar cordas são guinchos, né? A ideia de que eles vão derrubar os muros das cidades, jogando guinchos e puxando os muros, e as pedras cairão, e arrastarão aquela cidade, se possível, até não sobrar nenhuma pedrinha nela. A ideia é destruir completamente para encontrar Davi aonde quer que ele se refugie, aonde quer que ele seja encontrado. Irmãos, eu tenho uma aplicação aqui que é muito importante para nós. O texto vai sair um pouco de Uzai agora, né? Mas do conselho dele. Mas eu queria pensar com vocês um pouco sobre o conselho dele e o que isso nos ensina a nós. Irmãos, Uzai demonstra aqui como Deus pode dar sabedoria para que se defenda a sua causa diante de um ambiente hostil. Uzai está cercado de inimigos. E ao mesmo tempo, no meio desses inimigos, ele tem que defender o rei Davi. Ele tem que defender a justiça. Ele tem que ajudar a preservar a vida do ungido de Deus, que está sendo perseguido injustamente, no meio de um ambiente hostil. Então ele tem que escolher as palavras. A gente tem visto isso aqui. É um malabarismo que ele faz com as palavras. A melhor expressão. Uma linguagem que ao mesmo tempo não desconsidere Davi, mas ao mesmo tempo não ofenda Absalão. E não é assim que nós estamos hoje também. Não é assim que nós nos encontramos, nós crentes, em ambientes hostis. Hoje você está sendo cancelado pelo que você fala. Mas você sabe que você não pode deixar de falar. Certo? Certo? O que nós faremos então? Nós temos que orar ao Senhor e conhecer a sua palavra para que Ele nos encha de sabedoria para defender a verdade num ambiente hostil. Para falar a verdade em amor, para dar o testemunho, ao mesmo tempo considerando o ambiente e tendo sabedoria de lidar com o ambiente no qual nós estamos inseridos. Ok? Essa sabedoria deve ser pedida por universitários, advogados, políticos. É claro que nós precisamos. Se você tem outra profissão, você também precisa dessa sabedoria. Mas eu citei esse grupo de profissionais porque eles estão dentro de um contexto que nós sabemos que há muita pressão, que há muita responsabilidade com palavras. E precisam esses irmãos nossos que estão envolvidos nesses meios de sabedoria, de ter uma palavra precisa, uma palavra sábia, uma palavra que conduza à glória de Cristo, mas que seja reconhecida como sábia no meio dos incrédulos que não professam a Cristo. Porque na esfera pública, você sim tem que dar testemunho de Cristo, mas de uma maneira que não ofenda quem pensa o contrário. Você tem que pedir essa sabedoria, não deixar de dar um testemunho, mas sabedoria que faça aquilo em amor,
para que você ganhe aquela pessoa. Então, nós devemos buscar esse tipo de sabedoria. Pedir a Deus, Senhor, me faz sábio num ambiente hostil. Às vezes você vai fazer uma entrevista de trabalho, de emprego, e vão te perguntar lá. Hoje está muito comum, né, perguntar, qual a sua posição sobre o homossexualismo? Nós temos aqui pessoas trabalhando conosco homossexuais. O que você acha? Situação, né, precisa de sabedoria. Você tem que se colocar mostrando, olha, eu sou protestante, sou um crente em Cristo, creio na Bíblia. A Bíblia diz que isto é um pecado, mas ao mesmo tempo a Bíblia diz para amar o pecador. Então eu vou tratar todo mundo bem aqui. São meus companheiros de trabalho. Vou fazer o que é bom para eles, o que é bem, o que Deus me ordena. Mas individualmente eu tenho minha posição. E eu creio que ela deva ser respeitada, como as demais aqui. Também devam ser toleradas e devam conviver bem. Então pedir a Deus sabedoria, não falar. É claro que mesmo assim podem não te contratar. Isso aí Deus vai decidir. Mas você não agiu de maneira imprópria, tola ou intempestiva. Mas com sabedoria. Colocou a sua posição, mas com sabedoria. Então é preciso que nós busquemos isso. Essa sabedoria que vem do alto. Como o Tiago diz, peça sabedoria a Deus, que a todos dá. Peça a Ele. Eu preciso de sabedoria, eu vou tratar um negócio no trabalho, eu vou tratar um negócio lá na universidade, eu vou ter uma conversa com o professor, tem um trabalho que vai contra a minha fé e eu tenho que expressar isso. Me dá sabedoria. Coloca na minha boca as palavras de sabedoria e que eu fale com amor, para que a sua glória seja testemunhada e também para que eu possa ser próspero e bem-aventurado naquilo que eu estou fazendo. Ok? Uzai é um exemplo disso para nós. Vamos lá continuar? Versículo 14, olha aí o que Absalão decidiu. Então, vamos ler juntos, versículo 14? Leiamos. Então disseram... Veja aí. Então disseram Absalão e os homens de Israel, melhor é o conselho de Uzai do que o de Aitofel. E na verdade não era. Deus diz através do narrador inspirado que não era. Estrategicamente, o de Uzai era melhor para Davi, mas não para Absalão. Estrategicamente, o melhor conselho é de Aitofel. E esse foi recusado. Deus diz isso. Olha só como diz o versículo. Pois ordenara o Senhor que fosse dissipado o bom conselho de Aitofel, para que o mal sobreviesse a Absalão. Então o conselho de Aitofel era bom. O de Uzai, que não era bom, porque dava tempo a Davi para se regrupar. Ok? Mas o Senhor fez, na providência misteriosa, que o coração de Absalão, vaidoso, medroso, se inclinasse para o conselho de Uzai e não para Aitofel. Deixa eu lhes aplicar uma coisa que é importante para nós. Primeiro é que o Senhor ouve a oração do seu povo. Lembra que Davi tinha orado? Quando ele foi informado, Aitofel está entre os conselheiros de Absalão agora. Na hora, o texto diz que Davi fez uma oração. Senhor, torna em loucura o conselho de Aitofel. Senhor, transtorna o conselho de Aitofel. E agora nós vemos que Deus transformou em loucura o conselho de Aitofel. Então Deus responde oração. Quando você é perseguido por sua fé, quando você é oprimido pela sua fidelidade a Deus, você ora a Deus, Senhor, ponha limites à ação que tem se levantado contra mim. Senhor, dá limites a essa pessoa. Faz essa pessoa parar de me perseguir. Eu tenho sido perseguido injustamente. E Deus atenderá. Deus é um Deus de justiça, irmãos. É por isso que quando nós vemos no Brasil, por exemplo, tanta injustiça sendo cometida, a justiça sendo corrompida, o certo chamado de errado e o errado chamado de certo, nós não precisamos, a princípio, nos envolver com passeatas, embora não seja um pecado fazê-lo. Mas nós devemos buscar aquele Deus justo, que tem poder de limitar o mal, como Davi fez. Davi fez isso. Senhor, transforma em loucura o conselho de Aitofel, Senhor. E o Senhor fez. Senhor, não permita que essa injustiça continue. Senhor, tira esse magistrado do poder para que o mal não seja feito. O Senhor tem poder para fazer isso.
Meus irmãos, é isso que nós temos essas armas poderosas. Nós não precisamos e não devemos confiar no nosso braço. É claro, como eu disse, irmãos, não é a vida política, não é pecado você ter o seu candidato, defender, falar, denunciar o mal, denunciar a injustiça. Isso faz parte, o povo de Deus é um povo. Os profetas do Antigo Testamento denunciavam a injustiça entre os reis, entre os juízes. Eles falavam, e nós temos que falar mesmo. Mas a nossa confiança última não é o nosso braço, não é a democracia, não é o povo. É Deus de Israel. É Ele quem tira os juízes. É Ele que os estabelece. É Ele que permite que os juízes ou os magistrados ou quem quer que seja, aquele inimigo que te opõe, vá até certo ponto com você te maltratando, para então estabelecer um limite no qual ele deverá parar. É isso que nos ensina o texto. Deus ouve a oração. Nós temos armas muito mais poderosas do que os homens do mundo têm para que Deus faça justiça. E a oração é uma delas. Ore mais. Ore mais. Às vezes eu e você estamos enfrentando muitas dificuldades porque nós não temos buscado ao Senhor. Nós temos orado a Ele. Nós não temos recebido porque nós não pedimos. Se nós pedimos, receberemos, irmãos. Nós receberemos se pedirmos. Então que nós nos demos a oração como Davi fez, né? Vamos lá? Versículo de número 15. Disse Uzai a Zadok e a Abiatar os sacerdotes. Assim aconselhou Aitofel a Absalão e os anciãos de Israel. Porém, assim aconselhei eu. Agora, pois, né, mandai avisar a Davi, dizendo: não passes a noite nos vales do deserto, mas passa sem demora ao outro lado, para que não seja destruído o rei e todo o povo que com ele está. Caminhando para o final, olha o versículo 17 até o versículo de número 22. Estavam Jonatas e Aimás junto a En-Rogel. Esses eram amigos de Davi que tinham saído de Jerusalém juntamente com eles. E uma criada lhes dava aviso. E eles diziam ao rei, porque não podiam ser vistos entrar na cidade. Então vamos lá, irmãos, olha só. Jonatas e Aimás estavam com Davi, tinham fugido de Jerusalém com Davi. Eles não podiam ser vistos em Jerusalém, porque todo o povo que estava em Jerusalém sabia que eles estavam com Davi, e não com Absalão. Por isso eles esperavam do lado de fora da cidade, em Rogel, uma localização próxima de Jerusalém. Então, Uzai avisava através de Zadok, e os que estavam ali, avisavam a criada de Jerusalém para sair da cidade e ir a Rogel, avisar a Jonatas e a Aimás, para que eles avisassem a Davi. Então esse é o processo aqui, ok? E veja o que acontece. Versículo de número 18. Viu-os, porém, um moço da cidade de Jerusalém, e avisou a Absalão. Porém, ambos partiram logo, apressadamente, e entraram na casa de um homem em Baurim, que tinha um poço no seu pátio, o qual desceram. Então a ideia é que um homem, que era da causa de Absalão, viu os dois moços de Davi ali próximos. E foi avisar Absalão: ó, tem espiões de Davi ali levando coisa para Davi. E aí então os rapazes, Jonatas e Aimás, fugiram rápido. E aí diz o texto onde eles se esconderam. Olha o versículo 19. Eles entraram numa casa de um homem em Baurim. O versículo 19. A mulher desse homem tomou uma coberta e a estendeu sobre a boca do poço. E espalhou grãos pilhados de cereais sobre ela. Assim nada se soube. Então tinha um poço no pátio da casa desse homem em Baurim. Os dois rapazes, os dois moços, a gente não sabe se bem moços, mas a princípio jovens, entraram no poço e a mulher da casa jogou uma lona em cima da boca do poço e espalhou cevada descascada, que aí está como no versículo, grãos pilhados de cereais. Na verdade é cevada descascada. Espalhou na boca, ali por cima do que colocaram, daquela coberta na boca do poço. Por quê? Porque, né, até hoje é assim, né? Quando se descarga a cevada em água, se coloca para secar. E espera-se muito tempo. Então o que ela quis dizer é o seguinte, ó, essa lona que está aqui não foi retirada agora, porque a cevada está secando, já tem tempo que ela está aqui secando. Então para dar a entender que aquilo não foi tirado na hora. Quando os homens chegam e olham, eles olham a cevada, está secando ali, ninguém mexeu ali. Então nada se percebe do esconderijo. E aí continua o texto. Chegando, pois, os servos de Absalão, a mulher, àquela casa, disseram: onde estão Aimás e Jonatas? Respondeu-lhes a mulher: já passaram o val das águas, ou seja, já saíram daqui, já estão longe. Havendo-os procurado, sem os achar, voltaram
para Jerusalém. É interessante que esse episódio lembra de Raabe, lá em Jericó, quando esconde os espias. Lembra? Mesma coisa. Os espias de Josué enviados em Jericó, eles fogem para casa de Raabe, Raabe os esconde, e aí vem os homens de Jericó perguntar: cadê os homens que estavam aqui espiando? Olha, eles já não estão aqui, já se foram. Então lembra muito o texto. O que o autor quer nos lembrar na separação, na edição desse texto? É que ele está comparando Davi a Josué e Absalão ao rei de Jericó. Aqui ele está dando já está uma indicação de quem vai prevalecer. Porque a história se parece com a de Josué. E Josué prevaleceu pelo poder de Deus lá. Assim Davi, que passa pela mesma experiência, prevalecerá sobre Absalão. É por isso que ele está usando. E sobre o caso da mulher ter mentido aqui, nós vimos domingo passado, né? Que Deus tolera e conhece o contexto onde isso acontece. Porque a finalidade não é mentir. A finalidade é preservar a vida do inocente. Porque Davi está sendo perseguido injustamente. Então a mulher não pensa: eu quero enganar. Diz: eu quero preservar. Eu não posso entregá-los. E Deus, dentro desse contexto atípico, porque isso não acontece sempre, Deus se agrada dessa intenção. Como a gente falou, né? Das parteiras, lembra? Hebreias do Egito, que Faraó ordenou que elas matassem as crianças hebreias, e elas não fizerem mentira. Faraó diz que Deus as abençoou. Por quê? Mas elas mentiram. Elas não queriam mentir. O princípio não é esse. O princípio é que elas queriam preservar as crianças. Elas queriam isso. E dentro do contexto difícil, elas enganaram a Faraó. E Deus as preservou. O que está acontecendo é a mesma coisa aqui. E Raabe também, né? Lembra que Raabe foi salva. Porque ela preservou o povo de Deus ali. Vamos lá, terminando? Versículo de número 21 a 23, terminando aí o final. Vamos ler juntos? Aí nós vamos para o fim. Leiamos. Mal se retiraram, saíram logo os dois do poço e foram... Então Davi e todo o povo que com ele estava se levantaram e passaram o Jordão. Quando amanheceu, já nem um só havia que não tivesse passado o Jordão. Vendo, pois, Aitofel que não fora seguido o seu conselho, albardou o jumento, dispôs-se e foi para casa e para a sua cidade. Pôs em ordem os seus negócios e se enforcou. Morreu. Perfeito, irmãos. Queridos, nós vemos aqui nesse final algumas aplicações poderosíssimas que a palavra de Deus nos conduz a entender e a reconhecê-las e vivê-las. A primeira é da responsabilidade humana. Tanto Davi como Uzai e Zadok acreditavam na soberania divina. Davi escreve belíssimos salmos sobre a soberania divina. Ok? Mas isso não quer dizer que eles não agiram. Isso não quer dizer que eles não fizeram nada. Davi enviou Uzai como espia. Ele cria que Deus é soberano. Ele cria que Deus poderia colocar limites à maldade de Aitofel, mas ele agiu também. Ele colaborou também. Ele disse assim: vai Uzai lá para Absalão, porque Deus pode te usar para dar limite aos conselhos de Aitofel. Aqui você vê Uzai junto com Zadok, Jonatas e Ahimaás fazendo coisas, fazendo algo. Davi, Deus prometeu salvar o Davi, ele vai salvar, vamos ficar aqui em Jerusalém mesmo, não precisa ninguém avisar não, Deus é soberano, mas não. Eles fizeram algo, eles se movimentaram. Olha, vai lá e avisa, diz a Davi, não fica no val aí do deserto, não, passa logo, você e todo o seu povo. Eles fizeram algo, crendo na soberania de Deus. Nós cremos na soberania de Deus, mas nós cremos que Deus soberanamente abençoa os nossos feitos, as nossas atitudes. José, quando foi tentado pela mulher de Potifar, ele não ficou só orando a Deus, pedindo que o Deus soberano, que conduz a vida dele no caminho certo, livrasse ele daquela tentação sexual. Não, ele fugiu. O texto diz que ele correu. Ele não ficou lá: Senhor soberano, o Senhor vai fazer a sua vontade, aconteça o que acontecer. Não. Ele fugiu. Ele tomou a posição. E nós também cremos assim, irmãos. Você vê os homens da Bíblia,
crendo na soberania divina, mas que Deus é soberano e realiza seus planos através da nossa responsabilidade também. Às vezes, Deus age passando os limites da nossa responsabilidade. Às vezes não tem mais o que fazer. E aí a gente vê Deus agindo poderosamente. Mas Deus também age por meio de nós. Então, crer na soberania não é cruzar os braços e não fazer nada. Mas é fazer aquilo que é correto diante de Deus. E nos dedicarmos o máximo que Deus nos permitir. E entregarmos todas as coisas à soberania divina. Senhor, eu fiz aquilo que o Senhor ordenou. Agora, Senhor, se é da tua vontade, abençoa as mãos da minha obra. As obras, melhor, das minhas mãos. Abençoa as obras das minhas mãos. É assim que nós devemos agir, como agiram todos esses personagens aqui, que confiavam na soberania divina. Então as coisas acontecem sim, mas tem parte da nossa responsabilidade nisso, ok? Vamos terminando? Mais duas aplicações. Primeiro, nós vimos aqui que Aitofel pretendia acabar com Davi. Aitofel é o homem que levantou a sua mão contra o rei designado por Deus. Seu fim é um sinal, diz a Bíblia aí, que ele foi e se enforcou. Por que Aitofel se enforcou? Aí tem alguns teólogos que dizem que ele era orgulhoso demais para o conselho dele ser rejeitado. Aí não aguentou a humilhação e se enforcou. Mas isso é muito improvável. O mais provável, segundo outros estudiosos, é que Aitofel, como era estrategista, ele já pôde entender o que aconteceria. Ele sabia que se Davi... Ele conhecia Davi, ele serviu a Davi por anos. Ele sabia que se Davi tivesse tempo, Davi se reagruparia e venceria a guerra. E quando Davi voltasse a Jerusalém, ele cairia nas mãos de Davi. Então ele falou, eu vou dar fim à minha vida antes disso. E foi, e se enforcou. Eis o fim de um homem que se levantou contra o ungido de Deus. Está falando quando o rei, está falando quando o ungido aqui do pastor ungido. O ungido é todo crente. Todo crente é ungido de Deus. Às vezes você vê o pastores falando, né? Não levanta a mão contra o ungido, como se ele fosse só ungido. Todo crente é ungido de Deus. Todo crente é um sacerdócio real. E aquele que levantar as mãos ou tentar tocar na menina dos olhos de Deus, Deus o destruirá. Essa doutrina é de uma confiança para nós tremenda. Nós podemos descansar nessas coisas, porque Deus guardará o seu povo. Aitofel é um exemplo de que aqueles que se levantam contra Cristo e contra o seu povo serão destruídos. O final deles é terrível. Foi assim com Aitofel, foi assim com Judas. Será assim com todo aquele que se levantar contra Cristo e a sua igreja. Mais cedo ou mais tarde. Às vezes você vê países nos noticiários, países oprimindo a igreja. Governos se levantando contra Cristo e o seu povo. Deus os destruirá. Mais cedo ou mais tarde. Foi assim com os regimes comunistas, socialistas. Todos eles acabaram. Outros surgirão. Outros com a pretensão ditatorial surgirão. Mas eles também cairão se não se arrependerem. Porque Deus destruirá todos aqueles que forem contra ele, contra a sua igreja. A história mostra isso. Qual deles prevaleceu? Todos eles tiveram um fim trágico, porque Deus cumpre a sua palavra. Por isso nós descansamos no Senhor. Trabalhamos, lutamos contra governos anticristãos, denunciamos esses governos, mas nós confiamos. Se eles prevalecerem por hora, nós oramos como Davi. Senhor, põe termo à maldade desses homens. E o Senhor o fará, porque ele prometeu. Aitofel é a prova disso, como Judas. Também é uma verdadeira testemunha dessa verdade. Por fim eu termino. Irmãos, Davi foi poupado dessas trapaças e tramóias contra ele. Os conselhos que se levantaram contra Davi, Deus os destruiu, certo? Deus não entregou a Davi à disposição dos seus inimigos. Deus está agindo a favor do pecador Davi, ok? Como ele age a favor de nós, ainda que nós não mereçamos. Não é verdade? Às vezes nós somos atribulados, pessoas más nos perseguem, querem nos prejudicar, e Deus não permite isso. Não por todo o tempo.
Talvez eles prevaleçam em um determinado momento, mas Deus nos fará justiça. Mas nós não merecemos essa justiça. Nós a temos pela graça. Assim como Davi estava merecendo o que estava passando, mas Deus se compadeceu dele e o guardou e fez com que os conselhos contra ele fossem dissipados. A Davi, Deus não permitiu que aquilo que armavam contra ele prevalecesse. Mas eu queria terminar dizendo que um outro filho de Davi não teve a mesma sorte nesse contexto. E esse outro filho de Davi é Jesus Cristo. Deus não poupou o seu filho das trapaças e tramóias contra ele. Ele foi entregue aos homens maus. Deus poupou Davi, que merecia passar o que estava passando, mas Deus poupou ele. Mas o seu próprio filho, Deus entregou. Dá para entender? Dá para entender? Deus nos poupa nos nossos sofrimentos. E nós não merecemos ser poupados, mas Ele nos poupa. Mas o próprio filho dele, Ele entregou aos homens maus. E as suas artimanhas, as suas tramóias, as suas trapaças. Ele entregou o seu filho. Ok? Diz o texto da Bíblia que eles tramavam contra Jesus. Que eles o julgaram injustamente. Que eles o julgaram na calada da noite. Para que ninguém soubesse que aquele homem era inocente das acusações. Mas Deus o entregou por amor de nós. Não é à toa que o apóstolo Paulo diz assim: Deus prova o seu grande amor para conosco, tendo entregue o seu Filho perfeito em nosso lugar. Ninguém jamais duvide do amor de Deus. Ninguém jamais duvide do amor de Deus em Cristo. Cristo, que não merecia ser entregue, Ele mesmo se dispôs a ser entregue por nós, para que nós, que merecemos o sofrimento, fôssemos poupados e guardados por Deus. Que Deus nos abençoe. Amém, irmão.